programa desta semana, você vai ouvir a posição da APEUESP contra o PL 529 e a volta às aulas durante a pandemia. Vai saber mais sobre a relação entre o meio ambiente e nossa saúde. E vai conhecer o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Acompanhe. Na semana passada, a professora Bebel, presidenta da APEUESP, foi à tribuna da Assembleia Legislativa se manifestar contra o projeto de lei do governo estadual que pretende acabar com empresas públicas e autarquias. A gente não pode aceitar um ataque deste tamanho, que é esse PL 529, que é a extinção de empresas, né? Empresas importantíssimas. Nós não estamos falando de empresas que não são importantes. Você fala da MTU, por exemplo, Empresa Metropolitana dos Transportes Urbanos, CDHU, Construção de Casa, a FURP, que teve inclusive uma CPI e foi brilhantemente, né, trabalhada os deputados que, de certa maneira, debateram e deram o devido encaminhamento. Agora também destaco o IANSP, que não é uma extinção, mas é um assalto à mão armada, desculpe. Porque sair de 2% para uma faixa e fazer pagar 3% acima de 59 anos, né, é um pouco... Veja bem, o aposentado ele já passou, né, passa por várias dificuldades, que é não ter incorporação de gratificação, não tem nada. Então, ele tem que subir mais ainda a taxa quando o governo, até o presente momento, não colocou a sua cota à parte. Então, primeiro tem que aprovar a autarquia especial do IANSP, constituir comissão paritária, governo, servidores públicos, que o dinheiro sai do bolso, servidores públicos também, e aí construir, né, qual é a melhor forma de gerir o IANSP. A professora Bebel também destacou a posição firme dos professores em relação à volta às aulas presenciais, agendada para outubro. Também não posso deixar aqui registrado o meu total repúdio, né, a um genocídio que pode acontecer caso as aulas recomecem, deputada Janaína. E aí não sei se convergência ou divergência, porque a escola é um aglomerado natural, aglomera, não tem jeito. Criança pequena, uma abraça a outra. Não tem jeito com criança. Você sabe disso, Gil, você é pai, eu também sou mãe. A gente não consegue segurar, eles tiram a máscara, eles tiram as máscaras, você manda pôr, é difícil, aí pega com a mão suja. Mas você fala, põe o álcool, não põe. E uma professora para cuidar de 10, 15, no caso, dependendo da faixa etária, mas pula para 20, 25, é difícil. Então, nós não podemos aceitar essa volta às aulas. Eu sempre fui renitente contra trabalho remoto. Mas se tem uma coisa que eu acabo de me convencer, é que é uma forma, num momento de pandemia, e que a gente pode começar a assumir outras atividades também remota, que não necessariamente precisemos estar de corpo presente. O isolamento social por causa da pandemia e a prática do trabalho em casa geraram no país um aumento de 15% a 25% na quantidade de resíduos residenciais, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP. O problema é, se eu jogo um papel de bala e outras 7 bilhões e meia de pessoas jogam um papel de bala, são 7 bilhões de papéis de bala. Né? E isso no montante é enorme, né? Então, se a gente pensar como formiguinha, mas uma formiguinha egoísta, ela vai matar o formigueiro, né? Então, a gente tem que pensar como uma formiguinha que tem um papel ativo na comunidade. É com esse sentimento de pertencimento que o webdocumentário Ideias e Ações para um Novo Tempo, lançado pelo Sesc São Paulo, é conduzido. Nós perdemos a capacidade de venerar a natureza, porque a gente perdeu a consciência do que seja a natureza, a gente acabou com ela. O que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar no tempo. A gente precisa voltar no tempo onde foi que a gente descarrilhou esse trem. Com direção e roteiro de Mauro Dade, o documentário apresenta diversas perspectivas para a compreensão das questões socioambientais.
a partir de depoimentos de representantes de iniciativas e especialistas, estimulando o diálogo entre os saberes e conhecimentos científicos, tradicionais e populares, permitindo que múltiplas abordagens educativas sejam trabalhadas com os espectadores. Nós iniciamos os trabalhos com a cooperativa em 2007 e nós estamos aqui neste galpão desde 2010. Porque nós começamos, já tinha 20 anos, né? Quando a gente começou os trabalhos, a gente era meio discriminado, assim, da própria família, ainda, né? Que aí eles falavam assim, vocês estão mexendo com lixo. Nós temos aqui mulheres na esteira, nunca trabalhou, era dona de casa e está aqui com a gente há mais de 5 anos. É plástico que vai para reciclar, para o lixo, mas não é lixo, né? É um material reciclável, tem plástico, tem papel, tem vidro, tem revista, tem muita coisa aqui que aproveita, né? E tudo isso é reciclável. O catador, quando começa, ele começa com necessidade. Ele vê lá na frente, que hoje em dia os empresários hoje estão vendo, lá na frente que o reciclável é uma forma de empreendimento, uma forma de dinheiro, ganhar dinheiro. E essa relação que a gente tem aqui com o bairro, com a represa, a necessidade de conscientizar as pessoas, pra gente foi normal trabalhar com reciclagem e montar uma equipe, montar um grupo. O trabalho da reciclagem, a gente recupera o meio ambiente e recupera as pessoas. É meio recicla os resíduos e recicla as pessoas. No Grajaú, a gente tem uma rotina de bairro dormitório, né? As pessoas, elas acordam cedo para ir pro centro. Então, elas acabam não enxergando essa represa. O Remada na Quebrada é um encontro para celebrar a vivência náutica na represa Billings e celebrar o olhar voltado para o meio ambiente. Assim. A molecada vem e entende um pouco sobre o contexto da história da represa, da história do bairro onde ela vive. E a gente vai viver isso na prática, remando na represa, olhando a casa dele lá no meio da represa. Quando ele está dentro da represa, remando, praticando, ele começa a ter outro olhar. E ele volta totalmente diferente. Com o objetivo de potencializar o caráter educativo do WebDoc, foi desenvolvido um material de mediação que apresenta propostas pedagógicas para educadoras e educadores, estudantes, lideranças comunitárias e público interessado. O que é folclore? O que é cultura popular? Essa é uma questão que está presente nas aulas de geografia, de história, de literatura, de português. O que poucos sabem é que existe um centro de pesquisa sobre folclore e cultura popular bem aqui, ao alcance dos dedos. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular fica no Rio de Janeiro. Foi criado em 1958, seguindo uma orientação da Unesco para que todos os países criassem mecanismos de preservação do patrimônio cultural de seus povos. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular é a única instituição pública federal que desenvolve e executa programas e projetos de pesquisa, documentação, difusão e fomento de expressões dos saberes e fazeres populares. Suas atividades produziram um acervo museológico de cerca de 14 mil objetos, 130 mil documentos bibliográficos e 70 mil documentos audiovisuais. Boa parte desse acervo pode ser acessado pela internet. O site traz diversos vídeos, onde podemos conhecer danças populares como jongo, maracatu ou folia de reis. Podemos saber um pouco mais sobre a fabricação de instrumentos como a viola de coxo, o artesanato da cerâmica e até a fabricação da farinha de mandioca. O centro também disponibiliza material didático como textos e publicações preparados para os educadores. Em tempos de quarentena, pode ser um excelente auxiliar para os trabalhos escolares. O Educação na TV fica por aqui, mas pode ser assistido através do portal da APEUESP ou no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. Tchau!